Romanos capítulo 3, nós vamos hoje seguir com a leitura. Nós já refletimos na semana passada, nos versículos 1 e 2, e hoje vamos seguir adiante do versículo 3 até o versículo 8. Mas vamos ler também o 1 e o 2, só para compor todo o contexto. Romanos 3, versículo 1. Qual é, pois, a vantagem do judeu, ou qual a utilidade da circuncisão? Muita, sobre todos os aspectos, principalmente porque aos judeus foram confiados os oráculos de Deus. E daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? De maneira nenhuma. Seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem, segundo está escrito, para seres justificado das tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Mas se a nossa injustiça traz a lume a justiça de Deus, que diremos? Porventura será Deus injusto por aplicar a sua ira? Falo como homem. Certo que não. Do contrário, como julgará Deus o mundo? E se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, por que sou ainda condenado como pecador? E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens? A condenação destes é justa. Irmãos, como eu disse, versículos 1 e 2 a gente já tratou sobre eles, inclusive eu utilizei como contexto para falar a respeito da palavra de Deus, especialmente do Antigo Testamento, como tendo sido dado por Deus para os judeus, para que os judeus fossem os receptores da palavra de Deus e pudessem ser os depositários, os bibliotecários das Escrituras Sagradas do Antigo Testamento, né? Bom, ele está falando então dos judeus, está falando que os judeus são privilegiados, né? E aí no versículo 3, então, ele diz, e daí, se alguns não creram, a incredulidade deles virá a desfazer a fidelidade de Deus? Porque o ponto que ele está tratando é justamente esse. Olha, os judeus têm privilégios, eles são um povo privilegiado por ter tido desde a sua origem essa aproximação com Deus. Deus se manifestou de modo especial aos judeus. E a questão é, se alguns dos judeus não creram, isso torna Deus, então, infiel? Ou significa que os planos de Deus foram frustrados? E a resposta de Paulo é que não, de maneira nenhuma. Versículos 4, seja Deus verdadeiro e mentiroso todo homem. Então, o que Paulo está argumentando aqui é que os pecados dos homens, de maneira nenhuma, diminuem as virtudes de Deus. Ele está pegando os judeus, um povo altamente privilegiado, e está dizendo, a incredulidade dos judeus não anula a fidelidade de Deus. Então, o contexto todo dessa passagem aqui, Paulo está dizendo o seguinte, os nossos pecados não diminuem as virtudes de Deus. O fato de nós pecarmos, o fato do povo de Deus pecar, não torna Deus pecador. Que muita gente, acontece com muita gente. Olha para os pecados do povo de Deus e questiona a santidade de Deus. Olha para a corrupção do povo de Deus e atribui a Deus injustiça. Mas isso não é verdade. Os pecados dos homens, como essa passagem vai nos ensinar, servem para a glória de Deus. E a gente, inclusive, já vem estudando algumas coisas sobre isso nas quartas-feiras. O pecado dos homens sempre é utilizado por Deus para a sua própria glória. De uma forma que, eventualmente, a gente não vai entender, isso não vai ficar tão claro. É difícil até argumentar nesse sentido com as pessoas, porque baseia-se numa questão de fé, mas é isso que a Bíblia diz, que os pecados dos homens contribuem, servem para a glória de Deus. Mas mesmo os pecados dos homens sendo úteis para
que as virtudes de Deus sejam reconhecidas, sejam percebidas de forma mais evidente, isso não significa que os homens não devam ser punidos. Que Deus não seja justo em condená-los. É isso que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui. Como é que os pecados servem para a glória de Deus, afinal de contas? Essa é uma questão. Como é que os pecados dos homens servem para a glória de Deus? E o apóstolo Paulo usa pelo menos dois contextos em que isso fica muito claro. Olha, versículo 5. Se a nossa justiça traz a lume a justiça de Deus. Os nossos pecados servem para a glória de Deus porque, à medida que o mal se manifesta na nossa vida, as virtudes de Deus se tornam ainda mais gloriosas, ainda mais desejáveis, né? Então, a nossa injustiça evidencia a justiça de Deus. E o versículo 7 também. Se por causa da minha mentira fica em relevo a verdade de Deus para a sua glória, e aí ele continua a sua argumentação. Esse é o ensino de Paulo. Os pecados dos homens, todos eles, servem para a glória de Deus. Quando nós falhamos, quando nós pecamos, isso, sem dúvida, é ruim, sem dúvida nos traz pesar, sem dúvida é um mau testemunho, mas Deus não é afetado em nada na sua essência, na sua natureza, por conta disso. Deus não depende da nossa santidade para ser santo. Deus não depende da nossa justiça para ser justo. Deus não depende de nada. Ele é glorioso em si mesmo. Ele não depende das suas criaturas. Então é isso que o apóstolo Paulo está falando. Embora os judeus, no contexto todo da história bíblica, sejam um povo privilegiado, eles falharam. Eles pecaram, eles desobedeceram a Deus, eles caíram em idolatria. Mas isso não manchou em nada a santidade, a glória do nosso Deus. Então isso justifica que nós pratiquemos os males, então? Essa é a argumentação de Paulo. É claro que não. Versículo 8. Por não dizermos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos, pratiquemos males para que venham bens, a condenação destes é justa. Estes que nos acusam, né? O apóstolo Paulo acusam os crentes de que, por entender que os pecados dos homens, de alguma forma, contribuem para a glória de Deus, estes que acreditam, então, que, bom, já que é assim, a gente deve praticar o mal, porque Deus, de alguma forma, é glorificado, a condenação destes é justa. Porque o fato de que o nosso pecado põe em relevo a santidade e a justiça de Deus, embora isso seja verdade, nós não podemos, obviamente, incorrer no pecado. Até porque também Deus é glorificado na nossa obediência. Deus é glorificado no nosso progresso, na santificação. Deus é glorificado à medida que nós crescemos à semelhança de Jesus, né? Então, Deus, sim, é justo no seu julgar, né? Quando Ele julga cada um de nós por conta dos nossos pecados, quando Ele nos disciplina, Ele o faz de maneira justa. No versículo 4, há uma citação. Para seres justificado nas tuas palavras e venhas a vencer quando fores julgado. Talvez na sua Bíblia tenha uma notinha de rodapé, apontando aí para o Salmo 51, versículo 4. E aí, esse versículo do Salmo 51, versículo 4, não está muito semelhante a essa citação, mas eu gostaria de ler aqui. Parece que o apóstolo Paulo tinha em mente, sim, essas palavras de Davi. O Salmo 51 é um salmo evidentemente de contrição, de quebrantamento. Davi havia pecado e aqui ele se derrama diante de Deus, confessando os seus pecados. E ele diz no versículo 4, pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos,
E aí o finalzinho, que é o que aparece lá em Romanos 3. De maneira que serás tido justo no teu falar e puro no teu julgar. Ou seja, meu pecado é contra o Senhor. Sim, eu pequei contra o Senhor, e o Senhor será justo no que Ele pronunciar a meu respeito. Ele será justo na maneira como Ele me julgar. Então, em resumo, os homens são falhos mesmo. Não só os judeus, mas também os gentios. E aí a próxima perícope, do versículo 9 ao 18, nós estamos em Romanos 13, Paulo vai ampliar então. Ele está falando dos judeus, de serem pecadores, de terem incorrido na incredulidade e tudo mais, mas não só os judeus. Todos, indistintamente, estão debaixo da condição de serem pecadores. E todos, portanto, precisam da justiça que vem de Jesus, que aí é o que ele vai dizer do versículo 21 em diante, antecipando um pouco as reflexões que estão por vir. Então, meus irmãos, esse trecho nos ajuda a compreender que nada foge ao controle de Deus, que o fato de muitas vezes o povo judeu ter falhado não macula em nada as virtudes de Deus. O fato de muitas vezes a igreja, não digo esta somente, mas a igreja de Cristo espalhada pelo mundo, por vezes dar mau testemunho, por vezes se envolver em corrupção, por vezes se envolver em imoralidades, isso de maneira nenhuma macula a santidade e a justiça de Deus. Deus continua sendo justo, santo, bom, totalmente glorioso. E mesmo que ele use o pecado do seu povo para ser glorificado, ele é justo ao disciplinar, ao condenar aqueles que pecam. Né? E o nosso esforço deve ser, portanto, não de pecar para que Deus seja glorificado na nossa condenação, mas de buscar uma vida de santidade, para que Deus seja glorificado na nossa semelhança a Jesus. Esse deve ser o nosso esforço contínuo.